E aí pessoal, beleza? Professora Juliana. E esse vídeo que vai para o YouTube depois está sendo gravado hoje aqui no Insta. Por uma questão ali de logística mesmo, de ser uma coisa mais tranquila, mais rápida, isso aqui é um bate-papo. Porém, algumas coisas que eu vou colocar aqui, elas vão ser editadas depois, eu vou colocar as informações ali, os prints do que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Mas assim, o que é esse vídeo? Eu gostaria de contar sobre uma situação que aconteceu essa semana com uma aluna minha, e eu achei muito legal, eu levei para a sala de aula, levei para a sala dela, ela me permitiu compartilhar, e me marcou muito assim, porque eu acho que quando você faz alguma coisa e você se dispõe, né, a agir, as coisas acontecem. Então, mais ou menos o que aconteceu foi assim, não foi essa semana, foi semana passada. Os meus alunos tinham avaliação de biologia na quinta-feira, é sempre nas quintas os blocos de provas, e na quarta-feira à noite essa aluna me mandou uma mensagem falando assim: prof, esse conteúdo é muito difícil e para piorar a situação eu não gosto dele, e eu tô numa dificuldade muito grande aqui para estudar, não consigo me concentrar, é difícil porque eu começo a ler e eu não gosto, daí eu não entendo e eu tô assim, né, muito me sentindo mal, né? E me mandou um áudio falando isso. O conteúdo que eles estavam estudando para essa prova era botânica. Eles fizeram, é terceiro ano, né? Então eles fizeram uma prova com todo o conteúdo de botânica. A parte de classificação das plantas, fisiologia, histologia. Então era realmente um conteúdo muito puxado. Não é dos mais cobrados no Enem, mas era para aquela avaliação, um conteúdo puxado. E confesso, né, vou colocar aqui a minha opinião, né, não é um dos conteúdos que eu também mais gosto. Não sou fã de plantas. Estudo porque preciso. Então, assim, ela falou isso pra mim e aí eu mandei uma mensagem pra ela. Lá no YouTube eu vou colocar depois o print da mensagem, tá? Porque eu tô até usando o celular aqui agora, não dá pra colocar. Mas eu falei pra ela assim: bem-vinda à vida de adulto. É isso que os adultos fazem. Eles fazem as coisas que precisam ser feitas, não as coisas que eles necessariamente gostam. E ela já tá no terceiro ano, né? Ela já tá ali próximo dos 18 anos, já é praticamente uma adulta, tá com um pezinho ali já fora da escola, então falta menos de 6 meses para terminar o ano escolar dela. E aí eu peguei e mandei essa mensagem para ela e tirei uma foto da minha mesa, que estava aqui a minha mesa de trabalho, naquele exato momento, 8h30 da noite, eu tirei uma foto para ela. Eu estava justamente com esses resumos aqui dos meus alunos de fotossíntese e respiração celular. Eu corrigi 40 resumos mais ou menos naquela noite, porque eles me entregaram, eu trabalhei quarta o dia inteiro, eu combinei com eles de entregar na quarta tarde, eu corrigi aquele dia à noite. E eu mandei uma foto para ela da mesa toda espalhada de resumos e falei para ela: olha o que eu estou fazendo nesse exato momento que você mandou a mensagem, além de estar te atendendo, né? Eu não gostaria de estar aqui fazendo esses resumos, corrigindo esses resumos, porque é de uma matéria complicada. Eles precisariam desses resumos no outro dia para fazer a avaliação, isso era do primeiro ano. Mas eu me comprometi com eles, eles fizeram o compromisso de fazer e eu teria o compromisso de corrigir. E aí eu falei para ela: eu não gosto de estar fazendo isso aqui agora, eu preferia estar lá no sofá com a minha família, com os meus filhos, com o meu marido, mas eu preciso fazer isso daqui. Então é isso que os adultos fazem, a gente faz o que precisa. E aí eu mandei pra ela e tal, acho que ela até se comoveu um pouco comigo, né, mas enfim, não era essa a intenção. Eu quis dizer que nós estávamos ali junto, né, naquela situação. E aí eu falei pra ela o seguinte, falei assim: posso te dar uma dica? Se eu pudesse te ajudar a falar alguma coisa pra você, estuda esse conteúdo de um jeito que você nunca estudou na sua vida, mas come esse livro, come essa apostila. Entende isso aqui assim, ó, lá do fundo da sua alma, vê todas as videoaulas que você puder, e eu já tinha deixado videoaula para eles, resume, lê de novo, relê, faça todos os exercícios. Eu falei, se possível, ó, fica até 4 horas da manhã estudando, vai até as 4 estudando para amanhã, 7 horas da manhã você ir para a escola, acabada, exausta. Come esse conteúdo. Faz o possível e o impossível para estudar isso daqui, estuda na raiva, mesmo no ódio. Sabe por quê? Porque se você garantir uma nota nessa prova hoje, você nunca mais na sua vida vai precisar olhar para esse conteúdo.
Eu acredito que se é algo que você não goste, você não vai estudar isso na faculdade. Provavelmente você vai fazer outra coisa, tá? E depois conversando com ela eu descobri que ela quer direito. Eu falei, claro que eventualmente você pode até pegar alguma coisa relacionada a direito ambiental e acabar usando esse conteúdo. Mas tudo bem, você tem que entender que ele é necessário para chegar onde você precisa. E falei isso pra ela, né? E pus um ódio assim nela e falei, estuda, se mata. Assim como eu tô aqui, ó, eu vou passar aqui corrigindo esses resumos até sabe lá que horas. Faça a mesma coisa. Eu adoro gente que faz isso, né? E beleza, deixei a mensagem. Joguei, soltei e continuei aqui a correção. Dali a pouco, dali uns 40 minutos, tem uma mensagem nova dela. Enquanto isso, eu atendia outros alunos também que estavam estudando ali. E veio uma mensagem dela, com uma foto. Olha aqui, já fiz um desenho, já fiz um mapa conceitual, estou anotando as coisas que eu estou estudando, né? Mudou totalmente a visão, né? Eu falei, muito bem, é isso daí, tá? Pra terminar a história, ela tirou 95 na prova. Eu entreguei a prova essa semana e eu tinha esquecido dessa situação. E aí eu já tinha uma mensagem dela no meu WhatsApp que eu não tinha olhado. E eu contei essa situação na sala, quando eu fui entregar as provas, eu olhei a prova e falei, cara, meu Deus, né? Eureka, eu lembrei de tudo. Aí eu falei pra ela, eu posso compartilhar com a turma a sua situação? Ela falou, claro que pode, prof. E contei pra turma. E depois eu vi a mensagem dela, né, que ela mandou lá no Zap, né, falando, ó, valeu a pena, professora, eu me matei e eu nunca mais na minha vida vou precisar estudar isso. Então, assim, resumindo toda essa história, o que significa essa questão, a lógica de impor o maior sofrimento possível? É você se desgastar realmente naquele pequeno momento, porque se você for parar pra pensar, a situação dela foi um pequeno momento. Ela veio de aulas, tudo, ela presta atenção na aula, é uma boa aluna, né? Não é uma pessoa que fez mágica, ela é uma excelente aluna, se, né, preza a estudar e tal, mas aquilo era difícil. Mas aquilo era um momento, né? O impossível é temporário. Então, naquele momento, ela se desgastou mesmo. Ela se matou fazendo algo além daquilo que ela faria, né? Algo além das capacidades, das possibilidades, de tudo que a gente poderia imaginar. Ela foi extraordinária naquele momento. E agora ela não precisa mais se preocupar com isso, porque tudo que ela impôs de sofrimento naquele momento, nesse ciclo que veio ali daquele conteúdo e tal, ela conseguiu agora absorver, ela utilizou e missão cumprida. Esse degrau que ela precisava para chegar lá, onde ela precisa chegar depois com a faculdade dela, com a conclusão dos estudos da escola, enfim, cada um tem os seus objetivos na vida, né? Mas esse ela passou com excelência e com maestria, e eu sei que em outras situações que ela tiver na vida, ela vai lembrar desse diálogo e ela vai passar. Então, gente, não tenha medo de impor o maior sofrimento possível para uma situação que você precisa enfrentar e que te dá medo, dá um certo desânimo, dá um certo desgaste, porque é isso que os adultos fazem. Os adultos fazem o que precisa ser feito, não aquilo que eles gostam, tá? Eu sempre brinco com os meus alunos assim, que se tá fácil, tá errado. Se tá fácil, tá errado. Por quê? Porque tem muitas coisas que você vai fazer que você gosta, mas elas não serão fáceis. Então eu, por exemplo, eu amo treinar, mas treinar não é fácil. Levantar cedo, levantar peso, se alongar, estar preparado, cuidar da alimentação, cuidar do sono para conseguir fazer um bom treino, todas essas variáveis são difíceis de se fazer. Estudar também, eu amo estudar, né? Mas não é fácil. Tem horas que eu canso, tem horas que eu não entendo, tem horas que eu tenho que levantar cedo para estudar e tudo isso tem um certo desgaste. Então, se tá fácil, tá errado. Então, não quer dizer que ela iria conseguir sendo fácil. Não ia, simplesmente não ia. Então eu falei, coloca todo o sofrimento que você puder, que aí você vai conseguir realizar. E valeu, e deu certo, e eu tô muito orgulhosa dela, né? E eu queria compartilhar isso aqui com você. Imponha o maior sofrimento possível, mas aquele que você nunca imaginou que você ia ser capaz. E além de você conseguir realizar aquilo que você precisa, você vai acabar saindo mais forte dessa situação toda. Vai te dar uma sensação de capacidade que você não imaginava que você tinha. Eu acredito que ela hoje se sinta muito mais capaz, pensando no como ela estava falando antes pra mim que não gosta, que é difícil e tal, e como ela encerrou essa situação, tá? Então a mensagem desse vídeo é essa, ele vai ficar lá no YouTube depois pra vocês, tá? E obrigado pra quem entrou aí ao vivo pra assistir nesse feriado, tô gravando o vídeo no feriado.
tá? E é isso, gente, impõe o maior sofrimento possível para aquilo que vocês não têm condições de fazer, ou não gostam, ou enfim, e vai dar tudo certo, tá? Se você colocar realmente o maior sofrimento possível, aí as coisas vão acontecerem, tá? Obrigada! Biologia é para sua vida.